O Paulo mandou R$ 15. Obrigado, Paulo. Leonardo, muitos famosos usam pulseiras vermelhas ou símbolos da cabala. Eles sabem dessa conexão com o satanismo ou são apenas ignorantes? Os famosos? Olha só, a principal característica da semente da serpente é poder, dinheiro e fama. Então, as pessoas que, se você vê que a pessoa tem poder, dinheiro e fama e está usando o simbolismo, com certeza sabe, tá? Inclusive, na presidência do Brasil, já se usou muito a questão do Ouroboros, aquele símbolo do infinito, né? Aquele 8 deitado, foi usado muito na presidência do Brasil. Aí eu faço pergunta, será que quando as pessoas estavam usando esse símbolo aí, com aquele 100, né? Aí tinha os 2 zeros ali formando o Ouroboros, será que eles não sabiam disso? Então, sempre a gente desconfia que sim, né? Que essa pessoa, principalmente por famosos. E a quantidade de simbologia que é usado, vocês não têm noção. Depois, de repente, na próxima live, eu coloco uma opção aí para quem quiser eu falar sobre simbologia, porque, inclusive, aqui no Brasil, tem um canal que fala muito sobre simbologia, e as pessoas aprendem muito e tal, só que o próprio canal que critica a simbologia, que denuncia, que fala, acaba usando também. E é muito estranho, né? E vocês têm que desconfiar muito quem coloca muita música nas coisas. Música, porque a música faz com que, inclusive os cabalistas fazem muito isso também, a música faz com que você tenha uma tendência a ver o vídeo usando a parte do cérebro do lado emotivo. Aí você, por exemplo, vê um vídeo na roça, aí o cara já coloca um violão, aí você já se coloca como se você estivesse na roça, você já fica com um sentimento muito bom de lembrança das coisas da roça. Então, é uma estratégia muito usada também, tá? Mas muita gente que fala sobre a simbologia acaba usando, e as pessoas não percebem, que vai falar assim, bom, se a pessoa está denunciando a simbologia, como é que ela vai usar? Por exemplo, uma simbologia muito usada é a mão, estudem aí, a mão do 666, né? Que são 3 dedos levantados para cima, começa por esse menor, e esses 3 dedos, né? Esses 3 dedinhos aqui, ó, levantados para cima, e com os outros 2 dedos aqui é feito uma bolinha. Então, é o símbolo do 666. A mão chifrada é muito usada também, que, inclusive, não por coincidência, é muito usada na questão de como é que se fala? De comunicação não verbal, né? Com pessoas com deficiência auditiva. Então, eles usaram uma mão chifrada para representar paz. Isso não foi coincidência. Inclusive, quem criou isso daí foi uma amiga se eu não me engano, da Alex Bailey, que é uma bruxa, né? Então, a simbologia é muito usada e as pessoas acabam não percebendo nesses canais, principalmente de cabala. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui. Uma das características da cabala, para você perceber, é que na cabala eles fazem questão de não seguir o 2º mandamento, que diz o quê? Não farás imagens nem escultura do que há nos céus, na terra ou debaixo das águas. Aí qual é a desculpa deles? Não, é porque não foi Satanás que criou os símbolos. Então, se não foi o Satanás que criou os símbolos, se na Nova Jerusalém vai ter símbolos, então por que você não pode usar? Ignora o 2º mandamento. Lógico que eles não falam, ignora o 2º mandamento. Mas eles ignoram e eles falam que não tem problema você usar simbologia. Principalmente aquela da minhoca, né? Do buraco de minhoca. Pesquisem aí sobre o buraco de minhoca, que é um filetezinho, né? Que vai girando, girando até fazer um ponto no centro. Então, eles usam muito. E esses símbolos, eles têm uma tendência. Eu lembro uma vez que eu estava no canal dando aula, e a pessoa, mas eu entrei num canal lá da pré-existência, e ele me falou que não tem problema usar esses símbolos, e eu fui e comprei. Vou dar um exemplo prático aqui. Você fala, Léo, mas o que você vai fazer diferença? Vou dar um exemplo. Aí a mulher falou o seguinte, eu entrei no canal Cabalista e falou que não tinha problema. Eu fui lá e comprei 3 negócios desse e botei na minha sala. E aí são símbolos que eles levam a pessoa a ficar olhando e se perdendo nas voltas repetitivas. E aí, que é o mesmerismo, né? Que é um tipo de magia.
E aí a mulher falou assim, mas as minhas filhas estão hipnotizadas, elas olham para aquilo e ficam paradas, observando aquilo e não saem dali. Aí eu falei, lógico, isso daí é um tipo de magia, por isso que a Bíblia diz no segundo mandamento para a gente não usar, tá? Outra pergunta aí, Léo, os seguidores da Cabala enganam as pessoas que não estão em santidade por meio da magia? Exatamente, porque quando você busca a santidade, a Ruach HaKodesh, nós estamos no momento da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, ela vai te contar as facetas dessas mentiras. Então, quando a pessoa vem com uma analogia dessa, você consegue perceber claramente que estão tentando te iludir, vamos dizer, né? Muito obrigado a participação da Ruth, mas exatamente, a principal forma agora, se vocês estão aqui na live adquirindo essa informação, provavelmente foi alguma coisa que vocês fizeram, algum bônus que vocês fizeram no mundo espiritual para poder adquirir essa informação, porque não necessariamente você vai ter a revelação diretamente. Por exemplo, eu não tive a revelação direta do mundo espiritual em relação à pré-existência. Eu recebi essa informação, alguém me passou. Um amigo meu chegou e falou, olha, você já sabe da pré-existência, assim, assim, assado. Eu falei, nossa, a pré-existência explica tudo aquilo que eu não conseguia explicar na Bíblia, que o cara mal entendido está explicando agora. Então, por quê? Porque quando a gente recebe um bônus no mundo espiritual, a gente acerta em alguma coisa, tá bom? Então, continuando aqui sobre os tipos de cabala, tem outras subdivisões aqui. Tem a cabala judaica, como eu falei, com essa pegada judaica, que é tradicional, e tem a tradicional e esotérica, né, da judaica. Tem a cristã, eles adaptam a ideia da cabala no cristianismo, e tem a cabala hermética, né? Eu vejo muito assim aqui no Brasil, eles usarem a mistura dessa cabala esotérica com a hermética. Por que eu estou falando isso? Porque eles falam de esoterismo, do oculto o tempo inteiro, né? Eu tive revelação que é assim, que é assado, que lá nos céus os céus é governado como nas abelhas. Aí eu vou fazer uma pergunta o Leandro falou assim, esse negócio de cabala, não estudei isso não, mas eu vou falar para você, Leandro. Você acredita que no céu é governado como as abelhas? Você sabe como é que as abelhas são governadas? Uma rainha, né? Por uma rainha. Você acha que no céu é governado como nas abelhas? Acho que sim, né? Acho que Deus é que... Não, mas presta atenção. Olha o que você falou. Você já falou que é diferente. Na sua frase você já falou que é diferente. Ó, Deus que comanda. E nas abelhas quem comanda? Uma rainha. Aí já tem essa diferença, entendeu? E aí os cabalistas não, eu tive uma revelação de Deus e de que o modelo das abelhas é o modelo lá do reino dos céus. Como assim? A rainha, inclusive, é uma das representações, a rainha abelha do mel. Eu falo do mel porque tem muita coisa em relação ao mel. Não que o mel seja ruim, o mel é um dos melhores alimentos do mundo. Aliás, os